certo? Yuri Rois aqui. Então hoje quinta-feira, dia 1º de maio. Pensei em preparar alguma coisinha para vocês, especialmente para ti aí, faixa branca, que está me seguindo. A gente vai pensar, o que eu pensei? Vou ver com eles algumas coisas do rola, né? Da parte do rola. Não pensei somente em posição. Isso aí todo mundo faz e tem muita coisa já para vocês verem. Mas o que eu gostaria de entender quando eu era faixa branca, o que eu gostaria que me dissessem, que não é assim uma coisa que todo mundo passa, que só com o passar do tempo que a gente consegue adquirir a experiência para desenvolver na hora da prática. Então hoje eu vou tentar passar para vocês o que eu aprendi com o tempo, ok? Então, jiu-jitsu, ele é uma arte marcial, uma luta, e toda luta eu preciso definir estratégias. O que eu faço na hora do rola? Como é que eu me posiciono? O que eu pretendo fazer? Contra quem que eu vou rolar? Então, é uma série de fatores que eu crio uma estratégia antes da luta. Ah, professor, eu não conheço ninguém, eu estou visitando uma academia, né? Eu estou começando, eu ainda não sei diagnosticar certas coisas, eu ainda não sei se eu sou guardeiro, se eu sou passador, eu ainda não sei onde eu me sinto bem, são as minhas primeiras semanas em contato com jiu-jitsu. Então, a primeira coisa que tu tem que definir na tua estratégia, qual é a tua zona de conforto? Todo mundo tem um. Ou tu joga por baixo e faz guarda, ou tu joga por cima e é o passador. Então, temos o guardeiro e o passador. Uma delas, tu vai ser melhor. Não quer dizer que tu tenha que só trabalhar o que tu é melhor, pelo contrário. Mas tu tem que primeiro definir o que é o melhor. Mas tu é faixa branca, então tu vai surfar nas duas ondas. Tu vai passar, tu vai fazer guarda para depois tu conseguir diagnosticar onde é que tu te sente melhor. É normal no começo tu não ter uma certa noção de como fazer as coisas. É normal, porque te falta a base técnica. Então, por isso eu criei essa live hoje, para te ensinar te mostrar erros que a gente comete por não ter ainda a base técnica, que só com o passar do tempo e com o treinamento tu vai, adquirir para minimizar esses erros com o passar do tempo e com a tua evolução no jiu-jitsu. Então, o que a gente vai conversar hoje? Primeiramente sobre estratégia. Como é que tem que ser a minha estratégia? Bom, eu tenho uma zona de conforto, então eu me sinto melhor trabalhando, fazendo guarda. Então, quando tocar minhas mãos, eu vou dar um jeito de puxar o meu adversário para dentro da minha guarda. Como é que eu vou fazer isso? Muitas academias começam o rola em pé e a grande maioria começa de joelho. Por que se começa de joelho e não em pé? Porque a grande maioria é muita gente treinando no tatame. E queda, a pessoa vai movimentando para tentar quedar o oponente. Então imagina assim, se tem 20 num espaço de 20 metros, é muito propenso a alguém cair por cima de alguém e machucar. Então geralmente a gente sai de joelho, ok? Como é que eu chamo alguém para a guarda estando de joelhos, ok? Então, me ajuda aqui, por favor. Então, primeira coisa, a gente vai começar o rola. E eu quero botar o meu adversário na minha zona de conforto, que hoje, nesse momento aqui, vai ser a guarda. Então, a gente vai bater as mãos, ok? Primeira coisa, pé vivo. Ok? Isso é um erro clássico que o faixa branca comete de
ficar no pé morto. Isso aqui, além de errado, é muito perigoso. Porque se o meu adversário me empurra, ele vai cair com o peso dele mais o meu em cima do meu pé lá, que vai estar exposto, e do meu joelho. Então a primeira coisa aqui é pé vivo, ok? Depois disso, ok, cumprimentamos, eu vou tomar a iniciativa. Eu tenho um plano. O meu plano é botar o meu adversário dentro da minha zona de conforto que eu criei. Então, se eu quero fazer guarda, eu bato a mão, já boto a mão na lapela, mão no chão, crio um espaço e puxo o meu adversário para dentro da minha guarda. Ok? Daqui, a zona de conforto do faixa branca é a guarda fechada. Eu não vou utilizar guarda aberto, como guarda-laço, guarda-aranha, porque eu ainda não domino as técnicas. Então a gente vai trabalhar de guarda fechada. Para a partir daqui desenvolver o rola, ok? Normalmente são rolas de 5 minutos, então eu tenho que manter uma estratégia a ponto de me sentir confortável durante os 5 minutos ou o máximo de tempo que eu conseguir, ok? Então, partindo dessa premissa que o meu adversário já está dentro da minha guarda, qual o maior erro que eu cometo? Eu, faixa branca, é deixar o meu adversário posturar, não fazer pegada, não quebrar postura e facilitar o trabalho de passagem dele, que ele vai começar a dominar a manga, vai começar a estourar a minha guarda lá e eu não sei o que fazer. Então, se eu não sei nada o que fazer, o que eu vou fazer, ok? Então, primeira coisa é manter o meu adversário perto de mim. Primeira coisa, mas professor, eu não sei nada. O que eu vou fazer? Tá vendo meu joelho? Eu vou puxar ele em direção ao meu ombro. Vou puxar ele em direção ao meu ombro. Vou puxar ele em direção ao meu ombro e vou abraçar o meu adversário. É o meu primeiro dia na academia. Agora, abro a lapela e entro com a mão lá dentro. Ok? E já tenho uma mão lá dentro. Daqui, ou eu começo a trabalhar as raspagens, né? Por exemplo, a tesoura, eu já arrasto o meu adversário, né? Ou eu começo a atacar o pescoço, ok? Ou simplesmente eu puxo ele para mim, escondo um braço lá, começo a sair para ataque de braço do outro lado. Aqui eu crio um mundo de possibilidades dentro da minha zona de conforto. Já posso começar a escalar para raspar de kimura, ok? Tem uma série de coisas. Mas o principal é minha guarda fechada para que meu adversário não tenha a vida facilitada. Porque não adianta eu ir lá, ok? Tô lá, abro a guarda, ele bota a mão aqui, já engole a minha perna lá, só passa aqui, e daqui já é uma meia guarda. Já é bem mais dificultoso para mim, que ainda não tenho o domínio do meu quadril para fugir, criar espaço, puxar minha perna. Então, eu indico para o faixa branca que está começando, vamos trabalhar bem essa posição de guarda fechada, ok? 2 lapelas, puxa. Meu adversário é muito forte, não está vindo, entra atrás do cotovelo, abre, puxa, ok? 2 mãos na mesma lapela, puxa. Sempre eu vou usar a força do meu quadril, meu joelho, ok? E meu abdômen para puxar o adversário para perto de mim. Então, eu sempre tenho que quebrar a postura do passador para dificultar a vida dele e facilitar a minha. Cada vez que ele sobe lá, dificulta, ele fica longe de mim, ok? Fica confortável para ele e desconfortável para eu começar a trabalhar. Então, a regra é dificuldade para ele e facilidade para mim. Como é que eu faço isso? Com ele colado em mim, ok? Então, o que eu me dei conta com o passar do tempo sobre isso do criar dificuldades? Pensa assim, se eu estou fazendo guarda
eu tenho que colocar obstáculos para o meu adversário transpor. Ou seja, eu chamei ele dentro da minha guarda. Estou com as duas pegadas. Quantos obstáculos ele tem? Ele tem que quebrar a postura, ele primeiro posturar, quebrar minhas pegadas, posturar, estourar minha guarda, passar minha guarda para chegar na minha lateral, ou numa montada, ou eu virar de quadril para as costas, enfim. Quem está passando tem que quebrar obstáculos. Quem está fazendo guarda tem que colocar obstáculos. Então, às vezes eu vejo o aluno com uma mão na manga e a outra mão voando, não está pegando nada. Então a minha dica é, sempre encha a mão de pano, ok? Tá fazendo guarda, encha a mão de pano. Deixa para não usar a mão a hora que tu tiver um pouquinho mais de habilidade, que tu vai saber onde colocar a mão. Às vezes eu coloco a mão no chão para sair quadril, para voltar quadril, para subir, para muita coisa, ok? Então, cria uma estratégia, consegui a minha estratégia, beleza? Agora tem o seguinte, às vezes o meu adversário tem a mesma estratégia que eu, e eu tenho a ideia de puxar para a guarda, só que ele é mais rápido que eu. Então, a gente bateu a mão e ele já me puxou para a guarda lá, ó. E agora, o meu plano foi embora. O que eu aqui dentro, faixa branca, cometo de erro? Então, um dos erros principais é querer descansar em cima do meu adversário porque eu estou cansado. Pensa assim, ó, aquilo que eu falei para ti quando tu estava fazendo guarda, agora é totalmente ao contrário. O passador tem que ficar longe do meu adversário, ok? Outra regra, cotovelo para fora da guarda é perigo para mim sempre. Então, o meu cotovelo, eu tento manter ele sempre dentro da coxa do meu adversário. Eu não posso estar com um braço lá e um cotovelo aqui que eu estou facilitando o triângulo dele. Então, ou eu coloco os dois, ok? Ou eu não coloco nenhum. Mas lembra que aqui é perigoso porque ele vai abrir lá. Como é que eu coloco os dois dentro? Ó, entro lá no kimono, pego, puxo lá perto da faixa, entrei dentro do braço e a outra mão eu vou botar dentro da calça. Ok? E aí o teu professor vai te ensinar a estourar uma guarda para abrir e chegar na lateral. Mas o princípio básico, tu não consegue estourar uma guarda quando tá aqui o teu adversário tá te puxando lá ou te atacando, né? Tu tem que te defender. Então, o que eu tenho que fazer? Fechar a guarda. Quando o meu adversário pegou uma lapela, eu, ó, estoura a pegada e postura. Pegou a lapela, estoura a pegada e postura. Pegou uma manga, estoura a pegada e postura. Eu tenho que fazer as minhas pegadas antes. Ok? O que é minhas pegadas antes? Me ajeitar no meu movimento para coordenar o que o meu corpo vai fazer. Não adianta ele estar com a pegada lá e a pegada na manga e eu querer abrir guarda daqui, que ele vai só me puxar para lá e me raspar, ok? Tô todo dominado. Beleza? Outra coisa. Como é que eu sou raspado? Raspagem é, eu estou fazendo guarda, eu passo a jogar por cima, ou na lateral, ou na montada, na maioria das vezes, ou numa meia guarda. Então, eu inverto o jogo. Tudo que tem guarda, seja aberta, fechada, meia guarda, guarda gancho, e eu consigo inverter, colocar o meu adversário para baixo, é raspagem, 2 pontos. Quando eu não tenho guarda, por exemplo, eu passei a guarda do meu colega, estou abraçado, e ele me vira, não tenho guarda. É só inversão, nem vantagem, ok? É só uma inversão de jogo, segue tudo 0 a 0. 0 a 0 não, né? Porque eu já cheguei na lateral, seriam 3 a 0.
Beleza? Então, a partir desse momento, o que a gente vai fazer agora? Mostrei os erros básicos, né? Fazendo guarda, passando guarda. Agora aqui, já cheguei na lateral. Treinei uma passagem de guarda lá com o meu professor e consegui chegar na lateral do meu colega. Esse aqui é outro erro clássico. Vocês chegam, conseguem chegar lá na lateral e querem ficar agarrado, abraçado aqui fazendo força. Não precisa. Chegou na lateral, te preocupa assim, ó. Jiu-jitsu é quadril. Eu tenho que dominar o quadril do meu adversário. Ok? Não adianta eu me preocupar com a cabeça e o quadril dela tá solto. Ela vai fugir o quadril lá e vai entrar com o joelho e vai repor a guarda. E é toda aquela briga de novo para chegar na lateral. Ok? Então, quando eu passo a guarda, eu tenho que me preocupar com o quadril do meu adversário. Ok? Então, o que eu faço? De duas maneiras. Quando o adversário é muito forte aqui e ele consegue me empurrar para me supinar, para entrar joelho, para fugir quadril, para ficar de quatro, eu dou uma corridinha lá para baixo e mato o quadril dele aqui. Mato o quadril dele aqui embaixo. Ok? Não lá em cima. Lá em cima eu vou ficar leve porque ele é mais forte, mais pesado que eu. Aqui embaixo eu estou dominando o quadril dele. É mais fácil de eu segurar do que lá em cima. Ok? E quando eu chego lá em cima, como é que eu faço? Perna bem aberta. Essa perna aqui eu abro. Boto os dois pés no chão. Ok? Eu esparramo o meu corpo sobre o meu adversário. E aqui eu não faço força a ponto de eu cansar. Eu simplesmente boto o meu plexo no plexo do meu colega, ok? Baixo o meu quadril o máximo possível. Lembra aquilo que eu falei do quadril? Peso, o meu peso é no meu quadril. Transfiro peso no meu quadril para o meu adversário. E agora eu vou esperar o momento certo para atacar. Que agora a gente vai mostrar quando eu estou embaixo e eu cometo os erros. Ok? Cheguei aqui, não fiz força. Outra coisa, às vezes eu vejo que vocês ficam colado. E o meu colega me abraça lá e só me vira. Não precisa me virar. Ai, vai me virando e eu sigo abraçado nele. Não. O que eu falei? Não foi uma briga difícil para eu chegar aqui na lateral? Então eu não posso entregar para ele a posição confortável. Ok? O que eu vou fazer? Quando eu passei a guarda e o meu colega vai me virar para lá, eu abro a mão, boto no chão e volto meu quadril para baixo. Chapo ele nos 100 quilos e volto para baixo. Então, empurrou para lá, aqui. Para trás ele não vai me empurrar, porque tem o meu pé lá fazendo força. E se ele começar a trocar as esgrimas aqui, né? Eu, me mexo. Troco meus 100 quilos, vou para o 69, ok? Começo a me mexer também, para não facilitar a guerra de esgrima. Se ele fizer as esgrimas certas, ele vai sair daqui. Beleza? Mas se preocupe em aprender os 100 quilos 1 e dominar quadril do colega. Vai facilitar bastante a vida de vocês. Agora, o que eu pensei? Vou mostrar os erros quando eu estou por baixo, ok? Então, infelizmente meu adversário passou a guarda. Tá fazendo força lá, me chapou no chão, tá ruim para mim. Ele já ganhou os pontos, já deu os 2, 3 segundos, já ganhou os pontos. O que o Branca tem a mania de fazer? Abraçar e fazer força. Se tu parar para pensar um pouquinho, tu não quer ele em cima de ti, né? Então o movimento aqui não é o puxar o colega para mim.
eu tentar criar um espaço para tirar ele de cima de mim. Não adianta eu ficar agarrado, principalmente se ele for um mais graduado, que se eu for virar ele, o que ele vai fazer? Vai botar a mão lá e vai voltar. Ok? É o erro que vocês não vão cometer mais. Então, tô aqui. Qual é o outro erro básico? Eu queria começar a empurrar e expor meus braços. Ok? Daqui sai americana, sai kimura. Então vamos criar uma regra que é a regra do jacaré. Ok? Quando eu estou por baixo, eu estou todo fechado. Cotovelo, fecho. Ok? Fecho no meu braço, como se eu tivesse um bracinho de jacaré. E me fecho aqui também. Não adianta eu ficar aqui. Eu preciso do meu pé firme no chão para fazer a fuga de quadril, aquela que a gente treina no aquecimento. Ok? Para explodir e ficar de quatro. Então, o pé vai ficar aqui. E quando o meu colega vier me chapar, eu vou, ó, só levanta um pouquinho, só fica de joelho. Levanta. Eu vou, ó, conectar o meu antebraço, não minha mão. O meu antebraço na faixa do meu colega. Ok? E essa mão aqui eu jogo no tronco, no ombro, e o meu antebraço, o cotovelo eu jogo para cima. Eu não jogo o braço, eu jogo o cotovelo para cima. Outra forma é eu fazer por aqui, para fazer uma ponte lateral para lá, criar espaço e voltar para a guarda. Tá? Mas o princípio básico de não se expor aqui. Todo fechadinho. E quando é que eu vou tentar sair daqui? Se o meu colega tá parado em cima de mim, e é do meu peso ao mais pesado que eu, não adianta eu ficar supinando ele, que eu vou cansar. E a terceira vez que eu supinar, quando eu voltar, eu não vou ter força para supinar de novo. Então, eu vou induzir o meu colega a se mexer. Quando ele se mexer, ok? Aí é a hora de explodir e fugir quadril. Então, eu tô lá, boto a mão aqui no ombro, fechadinho, vou levantar o meu cotovelo lá. Geralmente o que ela vai fazer? Ela vai querer voltar com o pescoço. Ó, voltou com o pescoço, já levantou o quadril, ó. Fuga de quadril, entra com o joelho, entrei com o gancho, tô de guarda de novo. Ok? Vamos lá mais uma vez. Induzo o meu colega ao erro. Tô lá, ó, ou faço aqui, ponte, ou fuga de quadril. Entrei o cotovelo, virei de lado, entrei o joelho, criei um espaço e estou fazendo guarda de novo. Outro erro, meu adversário conseguiu uma montada. Galera, pode levantar. Montou. Já brigou aqueles 3 segundos lá, montou. Não adianta eu me assustar. Só piora. Se eu me assustar, só piora. Ok? Se o meu colega não estiver me atacando, ok, de eu estar com o braço assim. Se ele me abafar, o que eu não posso fazer é isso aqui. Ó. Aqui é aquela regrinha do jacaré. Fechado. Certo? Cada vez que eu empurro o meu colega, eu estou dando o braço para ele me dar um armlock, que é o que eu não quero. Então aqui é fechado. Se o colega não está me atacando no pescoço, ok? Ataca lá. Se ele está atacando o pescoço, eu defendo o pescoço. Mas se ele não está atacando o pescoço, e é só pressão, eu começo a usar o UPA para criar um espaço, passar a mão para o lado, empurro, puxo o quadril e pego a meia guarda. Já saí da montada. Ok? Então, evita isso aqui, ó. Evita isso aqui. Isso aqui não é certo.
Não é certo. Eu tô dando meu braço para ela passar a perna e dar o armlock. Então, aceita a pressão. Perdi, já deu os 2 segundos, 3 segundos. Eu bati, ela não saiu de lá, empurrei, não saiu. Já perdi, ok? Então, fechadinho. Espera a melhor hora, cria um espacinho, empurra aquela perna e faz meia guarda, beleza? E quando, por acaso, eu consigo montar? Cheguei na lateral, tô lá, consegui puxar para mim, montei. O que que eu faço aqui? Eu fico aqui, montada alta, ou eu abafo meu colega lá? Vamos supor assim, tu tá começando no Gil, tu ainda não tem domínio corporal de já sair pegando. Primeira coisa é estabilizar a posição, seja ela qual for, ok? Então, passei a guarda, estabiliza a posição. Deixa o colega se bater, fazer uma forcinha. Ele me deu uma oportunidade, eu consegui a montada. Como é que eu estabilizo a montada? Então, tem várias montadas. Montada baixa, montada alta, ok? Pra gente, faixa branca que está começando, eu vou sentar embaixo da faixa, ok? Lá na pelve do meu colega. Botei as 2 mãos no chão, cotovelo no chão. Vou enterrar os meus ganchos lá, ó. E vou fazer como se eu tivesse... baixar o meu quadril como se eu fosse levantar para uma prancha de surf aqui. Mas eu não levanto. Eu só baixo e levanto o meu tronco para botar a pressão no meu colega lá. Ok? Não adianta eu montar e já querer atacar pescoço lá, que ela vai começar e já vai fazer a saída dela para matar o meu jogo e me capotar para lá, pro lado que eu tô preso. Então, beleza, mostrei alguns erros. Para vocês entenderem como é que eu sou raspado no jiu-jitsu. Para eu ser raspado no jiu-jitsu, o adversário tem que dominar um lado meu. Então, muitas vezes, o adversário vai estar lá, vai dominar uma manga, ok? E vai dominar a gola do mesmo lado. Então, para que lado eu estou suscetível de ataque? Para o lado de cá. Aqui eu não tenho nada ainda, ok? Então, o que que eu faço? Ó, quebro o meu corpo e me posiciono um pouquinho para cá, para fazer um contrapeso. Se ela virar o quadril, eu volto lá, me ajeito, estouro as pegadas e começo a passagem, ok? Não adianta eu facilitar o trabalho dela. Se ela tá com as pegadas certinhas lá, se eu quiser vir para cá, eu vou facilitar o trabalho dela. Então, ó, dou uma sentadinha lá no meu quadril, mãozinha no chão para me ajudar. Começo a estourar a pegada para começar o trabalho de passagem, ok? E talvez o principal, galera, o erro que o faixa branca comete é na hora do rola ele cansar, né, de fazer força e cometer os erros. Às vezes eu passo a guarda, né, e o aluno quer me explodir. Aquilo que eu falei. O que é jiu-jitsu? Jiu-jitsu é saber exercer pressão e saber tomar pressão. Acostumar a receber a pressão. Ok? Então, por que dizem casca grossa? Porque tu vai encascorando com o passar do tempo. O que é um encascorar? Tu vai apanhando, tu vai sendo amassado e tu vai acostumando com aquilo. Nas primeiras vezes a gente, né, o cara nem pegou nada e tu já tá batendo antes, ok? Então, qual é o meu conselho? O cara passou a tua guarda, respira. Respira, suporta a pressão, ok? Entrou no pescoço, tenta defender o pescoço, não bate antes.
pegar, ok? Acostuma com aquela pressão, porque jiu-jitsu nada mais é do que pressão com o passar do tempo. Daqui a pouco é vocês fazendo pressão. Só que antes disso eu tenho que aprender a suportar, porque é o normal na faixa branca a gente apanhar. Imagina se a gente entrasse na faixa branca e saísse batendo nos outros. Não ia funcionar, né? Jiu-jitsu é uma evolução de faixas onde vai se cometendo menos erros. Dentro destes erros está suportar a pressão. Quanto mais graduado, mais se aprende a suportar a pressão. Mais difícil é de ser pego. Não é que o faixa preta não pode ser pego, até por um faixa preta, por um faixa colorida, por exemplo. Pode ser pego, mas ele vai errar menos, vai saber lidar melhor com a pressão do que um faixa colorida, porque já fez toda a escala. Mas para ti, faixa branca, é meio apavorante quando eu tenho alguém querendo me sufocar, querendo arrancar o meu braço, né? Então, a gente acaba cometendo erros. O que eu sempre digo para os meus alunos? Pescoço, eu até aguento um pouquinho, porque eu vejo quando eu vou desmaiar. Começa a piscar a luz e aí eu bato. Mas o braço, não tenta ser guerreiro e defender quando o teu braço está esticado. Bate e começa, rola de novo, porque tu precisa do teu braço. Não adianta tu querer ser brabo, segurar no braço, uma posição que está encaixada, tu vai machucar o teu braço, vai parar 2 semanas, 1 mês, 6 meses de treinar. Então, seja inteligente. Outra coisa que eu sempre falo dos meus alunos, jiu-jitsu é pro gordo, é pro magro, é pro forte, é pro fraco, é pra mulher, é pro homem, ele só não é pro burro. Tu não pode ser burro a ponto do teu ego ser maior que tu. Então, tá com uma posição encaixada, tu vê que o colega tá encaixado, bate, ok? Bate, não deixa o colega estourar o teu braço. Acontece muito, porque a gente acha que suporta tudo. E às vezes, tu ainda é um faixa branca, tu não sabe como defender aquilo direito, e tu quer explodir, e tu mesmo machuca o teu braço. O colega só tá parado contigo, e tu explode, e tu mesmo estoura o teu braço. Ok? Então, tá com a posição encaixada, tu viu que começou a doer, tu bate. Grita, bate com o pé, às vezes tá abafado o rosto, a gente bate com o pé, bate com a mão, ok? Não deixa o colega chegar numa posição de te machucar. O pescoço se aguenta um pouquinho, beleza? Então, dito isso, jiu-jitsu o que é? Quadril, pressão e estratégia. Ok, galera? Então, por hoje é isso. Eu peço que vocês aí me mandem inbox ali alguma dúvida que ficou ou que vocês tenham para que a gente possa trazer um conteúdo direto para ti aí, para te ajudar a desenvolver na faixa branca. O básico a gente trabalha na branca, na azul, na roxa a gente começa a desenvolver o jogo um pouquinho mais variado, mas na branca e na azul a gente bate bem no básico. O que eu digo que é o básico? É tu saber te defender, é tu não errar tanto, é tu aprender a não te expor, é tu aprender a suportar a pressão, é tu aprender a fazer os movimentos básicos, tu entender por que tu treina fuga de quadril no aquecimento, por que tu treina um rolamento. Tem um porquê do rolamento ser por cima do ombro, porque é sempre o lado que tu tá preso que tu vai rolar. E isso a gente só entende com o passar do tempo. Por que na fuga de quadril eu empurro, por que eu puxo. Isso aí tudo é só com o tempo que vocês vão aprender. Então, gostou? Curte, compartilha, envia para aquele teu colega que tu acha que vai ajudar. E, ao mesmo tempo, me manda uma perguntinha lá, que eu prometo responder para ti. Se não numa live, eu te encaminho no inbox. Ok, galera? Obrigado por hoje. Bom dia do trabalhador, bom feriado e bons treinos. Os